Olá! No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus está na sinagoga dos fariseus discutindo com eles algumas coisas da palavra. O interessante é que acontecem vários milagres naquele lugar, pessoas são curadas, pessoas são libertas. E lá pelo versículo 38, os fariseus e os escribas pedem a palavra e pedem um sinal para Jesus, pedem mais milagres, pedem mais sinais de maravilhas. E o interessante é que no versículo seguinte, Jesus disse assim: uma geração má e perversa ou adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado a não ser o do profeta Jonas. E eu comecei a pensar o que teria a ver o ministério ou a história de Jonas com a história e o ministério de Jesus. Duas coisas elas são iguais, tanto no ministério de Jonas quanto no ministério de Jesus. Primeiro, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, praticamente dado como morto. Jesus teve a mesma coisa na vida dele. Quando ele foi crucificado, ele ficou 3 dias como morto. E no 3º dia ele ressuscitou, pelo poder do Espírito Santo. A segunda coisa é que depois disso, Jonas foi pregar, depois dele ter saído do ventre do peixe, ele foi pregar a grande cidade de Nínive. O interessante é que essa cidade não era judia, era uma cidade de um povo estrangeiro, um povo gentil, um povo não judeu. E naquela cidade ele pregou dizendo que viria um grande julgamento de Deus sobre aquele lugar, que se aquele povo não se arrependesse, eles seriam destruídos. Assim é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos chama ao arrependimento. O arrependimento é uma questão moral que nos leva a reconhecer a nossa condição de pecado. O arrependimento começa com o reconhecimento da nossa condição de pecado. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa falhabilidade, a nossa condição de pecado, nós abrimos espaço para que Deus comece a mudar e a tratar a nossa vida. Por isso, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento, a mensagem que nos leva de volta para Deus, a mensagem que nos leva a nos religar a Deus. E essa é o ministério de Jesus, uma mensagem de arrependimento, quer dizer que eu não consigo fazer nada por mim mesmo sozinho. Eu preciso do auxílio de Deus, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da graça de Deus. O interessante é que o agir do Espírito Santo nas nossas vidas nos leva ao arrependimento, nos leva a consertar partes da nossa vida que nos torna mais parecido com Jesus. Paulo mesmo dizia aos seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos imitar Cristo e sermos parecidos com Ele, perdoando os nossos irmãos, perdoando a quem nos tem ofendido, como diz a palavra. Por isso Jesus nos chama ao arrependimento, a nós nos reconhecemos a nossa situação e reconhecemos que nós precisamos dele para mudar, que nós precisamos dele para ser um ser humano melhor, um homem, uma mulher melhor, melhor em casa, melhor no trabalho, melhor no convívio com a família, melhor no convívio com a igreja ou no convívio com os irmãos. Jesus nos chama ao arrependimento. E arrependimento é a consciência da nossa situação, é a consciência do nosso pecado. Nós precisamos de Jesus. No Salmo 51, versículo 10, Davi foi confrontado e ele escreveu esse salmo porque ele tinha um pecado. E ele pede assim: Senhor, cria em mim um coração reto e um espírito inabalável. Ele reconheceu a sua condição, porque quando ele disse cria em mim, ele está dizendo: eu não tenho essa condição, mas eu preciso ter, e eu sei que tu, Senhor, pode me dar. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração diante de Deus, a nossa petição diante de Deus. Que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos a não só pedir sinais a Deus e pedir um grande mover, pedir um movimento espiritual que a gente nunca viu, que alguns chamam de avivamento, mas o verdadeiro avivamento
é o arrependimento nas nossas vidas. É nós voltarmos à palavra, é nós voltarmos aos princípios bíblicos e ficarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Que nós possamos desenvolver uma vida cheia de arrependimento. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam edificadas. Em nome de Jesus, amém.